Um aliado que limita a ação da oposição interna em seu país. Um aliado denunciado por violações de direitos humanos em organizações internacionais. Um aliado já abandonado por parte da esquerda. Um aliado que Lula faz questão de defender. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 7 de março de 2024. Dia seguinte a uma declaração de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, em defesa de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. O Lula estava diante da imprensa após uma reunião no Palácio do Planalto, em Brasília, com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. O Lula foi então questionado por jornalistas sobre as eleições presidenciais na Venezuela, que foram marcadas para o dia 28 de julho deste ano. A pergunta era sobre as condições da disputa no país caribenho, uma vez que opositores do Maduro vêm sendo impedidos de se candidatar. A decisão mais recente, tomada pelo Tribunal Supremo de Justiça, que é controlado politicamente pelo governo, inabilitou Maria Corina Machado, que aparecia como nome favorito da oposição. Aí o Lula respondeu assim: Eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. O Lula se refere aí ao fato dele ter sido condenado e preso pela Operação Lava Jato e, por causa disso, impedido de disputar as eleições de 2018 pela lei da ficha limpa. Naquelas eleições, ele indicou outro candidato do PT para disputar no seu lugar, o Fernando Haddad, que hoje é o seu ministro da Fazenda. O Haddad foi para o segundo turno, mas perdeu aquela eleição para o Jair Bolsonaro. E o próprio Lula já deu declarações públicas dizendo que o Bolsonaro só ganhou porque não concorreu com ele. Numa entrevista à rede britânica BBC semanas depois de ser solto, o petista afirmou que o Sérgio Moro, juiz da Lava Jato, responsável por sua condenação em primeira instância, que depois foi confirmada em instâncias superiores, fez política e não justiça. Ele disse isto aqui: ele sabia que, se agisse de acordo com a lei, teria de me absolver, e eu seria eleito presidente. Então, ele fez política e não justiça, e agora se beneficia com isso. Ele, no caso Sérgio Moro, abandonou o cargo de juiz para virar ministro do governo Bolsonaro, por isso Lula disse nessa entrevista da BBC que ele se beneficiou com isso. O Moro, aliás, cogitou se candidatar à presidência da República em 2022, não conseguiu e acabou sendo eleito senador. Voltando para as declarações do Lula na quarta-feira agora, na conversa com jornalistas no Planalto, o presidente brasileiro sugeriu que questionar as eleições venezuelanas neste momento, antes delas acontecerem, é fazer algo parecido com o que fez o Bolsonaro, que falava em fraude nas urnas antes da disputa de 2022 e que continuou falando depois. Você sabe que aqui no Brasil, até hoje, um presidente que perdeu as eleições não aceita o resultado da eleição. Ele continua dizendo que as eleições foram fraudadas. Ele continua dizendo que a eleição valeu para os deputados e senadores dele, mas não valeu para ele. Ele continua jogando dúvida com relação à urna eletrônica. Por fim, o Lula lembrou que a disputa na Venezuela vai ter observadores internacionais e que é preciso esperar as eleições acontecerem para saber se elas de fato foram justas. A gente não pode já começar a jogar dúvida antes das eleições acontecerem, porque aí começa a ter um discurso de prever antecipadamente que vai ter problema. Nós temos que garantir a presunção de inocência. A Maria Corina Machado respondeu ao Lula no mesmo dia. Ela escreveu o seguinte no X, o antigo Twitter: Eu chorando, presidente Lula. O senhor diz porque sou mulher? O senhor não me conhece. Estou lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram por mim nas primárias. E os milhões que têm direito de votar em umas eleições presidenciais livres nas quais derrotarei o Maduro. O Lula e o seu partido, o PT, têm uma posição já antiga que minimiza ou mesmo nega o autoritarismo de países governados por aliados históricos de esquerda, como Venezuela, Nicarágua e Cuba. No caso da Venezuela, do Maduro, o brasileiro deu outras declarações controversas recentemente, já como presidente da República, aliás. Em 2023, ao receber um Maduro em Brasília, no Palácio do Planalto, o Lula disse que se construiu uma narrativa contra a Venezuela, uma narrativa de antidemocracia e autoritarismo.
Semanas depois, o presidente brasileiro afirmou que a Venezuela realiza mais eleições do que o Brasil, portanto, o conceito de democracia é relativo. É importante ressaltar que esse debate é bastante instrumentalizado politicamente pelos adversários do Lula, que costumam dizer que o país vai virar uma Venezuela com o PT no poder. O ponto aí é que já se foram 13 anos de mandato antes, com mais 1 ano e 2 meses de mandato agora, e isso não aconteceu. Numa entrevista para o Nexo em 2021, quando o Lula ainda não tinha voltado a comandar o país, a Daniela Campelo, cientista política, professora da FGV e pesquisadora visitante do Wilson Center de Washington, disse o seguinte: nada justifica a tentativa de imputar ao PT tendências autoritárias. Muitos políticos na América Latina, com popularidade menor do que a de Lula, tentaram mudar regras para se preservarem no poder. Lula jamais flertou com essa possibilidade e essa me parece a maior evidência do seu compromisso democrático. Essa observação é importante para que o debate não caia num jogo de bem contra o mal, porque a situação tem muito mais nuances. A princípio, Lula defende a ideia de autodeterminação dos povos, ou seja, um país não pode interferir na política interna do outro. Existe também um consenso de que uma Venezuela isolada não faz bem para a América do Sul. Trazer o Maduro para a mesa é de interesse internacional. O ponto que se coloca, e daí vem as críticas ao Lula, é que é possível defender essa ideia sem precisar falar em narrativas para proteger a Venezuela. Tampouco se apegar ao argumento de que o país caribenho faz muitas eleições e, portanto, vive uma democracia plena. E você pode se perguntar, por que o Lula continua de mãos dadas com Maduro se parte da esquerda já não defende mais o presidente da Venezuela? Veja o Pepe Mujica, por exemplo. O ex-presidente do Uruguai chamou o Maduro de ditador, agora em fevereiro, após a prisão de uma ativista venezuelana pelo governo. Ok, o Pepe Mujica já não tem mais mandato, portanto tem uma liberdade maior de fazer críticas abertas a um governante. Mas veja o caso do presidente do Chile, Gabriel Boric, também de esquerda. Quando o Lula chamou de narrativas as denúncias de violação na Venezuela, o Boric prontamente discordou do presidente brasileiro. Disse que as violações de direitos humanos do governo Maduro não eram uma construção narrativa, e sim uma realidade, e séria. Vou resgatar aqui um outro trecho daquela entrevista da Daniela Campelo pro Nexo, um trecho que tenta entender por que o Lula e o PT defendem abertamente o Maduro e outros presidentes aliados, como Daniel Ortega na Nicarágua. Primeiro, ela lembrou que, na Venezuela, Hugo Chávez chegou à presidência de forma democrática. Sofreu um golpe de uma oposição radical apoiada pelos americanos. E depois o governo foi se fechando, algo que se intensificou com a morte de Chávez e a eleição do Maduro. O Ortega na Nicarágua também governou democraticamente por anos. E aí a cientista política diz o seguinte: é possível que tenha restado um compromisso com a coalizão de esquerda que se formou nesse período na América Latina, o que torna mais difícil o reconhecimento de que a realidade mudou. O outro fator é uma desconfiança em relação à hipocrisia da política externa de outros países, em particular dos Estados Unidos, que condenam o regime venezuelano, mas se mostram menos preocupados com ditaduras aliadas. A Venezuela realizou ao menos 19 eleições após a chegada do Chávez à presidência em 1999, entre eleições presidenciais, parlamentares, constituintes e regionais. Além disso, foram 4 referendos e 2 plebiscitos. O Chávez sofreu um golpe comandado pela elite empresarial local em 2002, mas logo recuperou o poder. E passou então a avançar politicamente sobre órgãos de Estado, como o Judiciário. O Chávez morreu em 2013 e o seu afiliado político e vice, o Maduro, assumiu e depois venceu a eleição presidencial. A oposição, sempre radicalizada, não aceitou o resultado, e o Maduro redobrou a aposta de controle do antecessor, chegando a atropelar o parlamento quando perdeu a maioria ali. Em 2017, houve uma onda de protestos na Venezuela que reuniu milhares de pessoas. Nessas manifestações, 165 morreram. No ano seguinte, o Maduro foi reeleito numa disputa questionada por organizações internacionais. O parlamento de maioria opositora e diversos países não reconheceram a eleição dele. Juan Guaidó, então presidente da Assembleia Nacional, se autodeclarou presidente da Venezuela, mas sem poder de fato. A Organização das Nações Unidas, a ONU, a Anistia Internacional e a ONG Human Rights Watch acusam o governo Maduro de ser uma ditadura que usa da violência para se perpetuar no poder, com sequestros, execuções e prisão de opositores, além de usar o aparato militar e de inteligência para vigiar a sociedade civil. A queda no preço do barril do petróleo, do qual a Venezuela depende muito, impulsionou uma crise econômica no país.
E Maduro foi se isolando cada vez mais. Houve uma breve distensão no final de 2023. Os Estados Unidos chegaram a aliviar as sanções econômicas que impunham ao país. Isso após Maduro e a oposição chegarem a um acordo para realizar uma eleição no segundo semestre de 2024 com observadores internacionais. Mas não durou muito e aí houve uma sequência de fatos. Maduro resgatou uma ideia antiga dos venezuelanos de retomar um grande território hoje sob o comando da vizinha Guiana. Houve a prisão da ativista, que a gente já citou, além de dezenas de outros opositores. O governo então expulsou do país integrantes de um órgão das Nações Unidas que trabalha com direitos humanos, porque esse órgão demonstrou preocupação com a prisão da ativista. Agora, na segunda-feira, o governo tirou do ar o canal de TV da rede alemã Deutsche Welle, após a exibição de uma reportagem crítica ao Maduro. E no meio de tudo isso, teve a confirmação da inelegibilidade por 15 anos da principal opositora dele, a Maria Corina Machado, numa decisão, como a gente já falou, do Tribunal Supremo de Justiça venezuelano. A história dessa inelegibilidade remonta a 2015, quando a Maria Corina tinha acabado de ter um mandato de deputada cassado. Integrante de uma família conservadora e alguém que se apresenta como uma católica fervorosa, ela sofreu uma sanção administrativa por ocultação de bens e ficou inelegível por 1 ano. Depois foi acusada e condenada em um processo por participar, segundo a justiça, de uma trama de corrupção com Juan Guaidó, aquele que se autoproclamou presidente da Venezuela. Hoje o Guaidó vive no exílio. Mesmo já inelegível, a Maria Corina venceu as primárias da oposição no fim de 2023. E aí foi então que, depois disso, o Tribunal Supremo de Justiça, que é a Suprema Corte da Venezuela, confirmou sua inelegibilidade. Essa decisão judicial de um órgão com forte ligação com o governo fez os Estados Unidos retomarem as sanções contra a Venezuela em janeiro deste ano. Outro opositor do governo, Henrique Capriles, também foi considerado inelegível por 15 anos. É nesse quadro que os venezuelanos vão às urnas em 28 de julho. Essa data, aliás, foi escolhida a dedo pelo Maduro. É o dia do aniversário do seu antecessor e padrinho político, Hugo Chávez. Cientistas chegaram recentemente a uma conclusão. O mundo ainda não está no antropoceno. Mas afinal, o que é isso? O Pedro Bardini escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a ciência como um dos seus temas de cobertura. O antropoceno é um conceito que se refere ao protagonismo da ação humana nas mudanças ambientais terrestres. Desde 2009, vem sendo discutida a possibilidade dele ser definido como a atual época geológica, marcando o fim do Holoceno, época do último período glacial que definiu as temperaturas terrestres 11 mil anos atrás. A época é a divisão de uma era na escala do tempo geológico. Os cientistas a favor da nova época, liderados pelo Grupo de Trabalho do Antropoceno, propõem que ela teve início em 1950, quando as mudanças geológicas na Terra ocasionadas pelo homem começaram a se agravar. Nas últimas semanas, o Comitê da União Internacional de Ciências Geológicas discutiu a possibilidade. Por 12 votos a 4, foi decidido que ainda não vivemos o Antropoceno. O comitê concluiu que o período escolhido para o início da nova época não é objetivo e claro o suficiente para determinar o intervalo de tempo terrestre. Para o comitê, os impactos da humanidade no planeta ocorrem há muito mais tempo e talvez não tenham uma data de início única para o mundo todo. A conclusão atual não impede que o Antropoceno venha a ser aceito como época geológica em futuras votações. O texto do Pedro você lê em nexojornal.com.br/pontofuturo. E um recado, a newsletter diária que o Nexo envia gratuitamente toda noite mudou. A Durma com Essa agora se chama Nexo Hoje e chega no seu e-mail com um design mais adaptado à leitura e mais dinâmico, com destaques, frases, números, uma seção de cultura e comportamento, além de dicas dos editores e editoras do jornal. Se você não assina ainda, é só se cadastrar em nexojornal.com.br. Do apoio do Lula ao Maduro, às definições da época geológica em que a gente vive, Durma com Essa. Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Suzana Souza, participação de Pedro Bardini, produção de arte de Mariana Simonetti, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Sexta-feira é dia de Destaques da Semana. A gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!